nós ainda precisamos estudar um pouco a noção de continuidade. Existe um resultado importante, chama Teorema do Valor Intermediário, que a gente vai ver, e mais algumas propriedades de funções contínuas. Tá? E aí a gente termina o capítulo, essa seção de limites, com limite no infinito e assíntotas. Tá? O que significa que a gente já, a próxima aula vai ser sobre derivada. Então, continuidade, deixa eu lembrar para vocês que a função é contínua, né? A definição é assim, f é contínua em x0. x0 tem que ser um ponto do domínio de f se o limite, quando x tende a x0, de f de x for igual a f de a. Ou seja, o valor que a gente calcula através do limite, que lembro sempre, não vê o valor da função no ponto A. Ela só vê a tendência nos pontos próximos, quando x tende a x0, né? Não há. Ela não vê o valor de f em x0, vê só os valores próximos. Esse é o limite. E a função tem que estar definida no ponto x0, ela tem o seu valor. Então a gente pede que o limite exista e assuma exatamente o valor da função. Não pode ser outro valor. Ok? As funções contínuas, chamadas funções contínuas, então, nós já vimos que, por exemplo, os polinômios, as funções polinomiais irracionais nos seus domínios são contínuas. Ou seja, em todos os pontos do domínio são contínuas. E a razão disso é que o limite dessas funções é o valor da função calculado naquele ponto. Seja um polinômio, seja um quociente de polinômios. A segunda coisa que nós vimos é a composição de função contínua de funções contínuas são contínuas. Isso nós vimos na aula passada. São funções contínuas. Terceiro, a função inversa de uma função contínua é contínua. Então, às vezes nós estamos falando só num ponto, mas em geral nós estamos falando numa região e no seu domínio. Função inversa de função contínua também é contínua. Bom, então esses são um começo ali de funções, e isso aqui vem do fato que eu não vou falar, mas se você tiver a soma de duas funções contínuas, ela é contínua, porque o limite da soma é a soma dos limites. Se eu tiver o produto de duas funções contínuas, o produto é contínuo também. Quociente de duas funções contínuas, onde eu posso calcular, né, e o limite do denominador é um número diferente de zero, aquela história toda, também vai ser uma função contínua se ambas forem contínuas. Então, com isso a gente cria muitas funções contínuas a partir de outras conhecidas. Mas está faltando aqui a gente falar de mais funções. Então, por exemplo, funções trigonométricas e suas inversas. São contínuas em todos nos seus domínios. Eu já vou fazer um comentário disso aqui. É um exercício, na verdade, é uma observação mais um exercício. Então isso aqui vale para seno,
cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, arco tangente, arco cotangente, arco seno, arco cosseno, todas as funções trigonométricas e mais as suas inversas, onde elas estiverem definidas, elas são contínuas. Já faço um comentário sobre isso e sobre essa aqui. Exponenciais em qualquer base e os logaritmos também são contínuos nos seus domínios. Funções exponenciais e logaritmos são contínuas nos seus domínios. O logaritmo, em geral, ele só é definido para números positivos, né? Nos seus números. Lembrar que o logaritmo é a inversa da exponencial. Então, para fazer isso aqui, eu preciso fazer uma delas. Aqui também eu só preciso fazer das funções trigonométricas diretas. As inversas saem ali do item 3. Mas isso aqui, então, agora já nos dá a possibilidade, por exemplo, de estudar uma função que é a composta de um seno com uma função racional. Então, basta sempre cuidar ou de um logaritmo com uma função racional, ou então uma sequência de seno, exponencial, etc. Todas essas coisas a gente pode estudar observando essas operações aqui e as operações tradicionais de soma, multiplicação e divisão. Então, essa é uma família muito grande de funções, onde a gente tem continuidade, né? A descontinuidade, muitas vezes, ela aparece exatamente quando você tem um salto, uma função definida por partes, né? Nos seus domínios, uma expressão para um pedaço, outra expressão para outro pedaço, e aí, se elas combinam para dar uma função contínua, vai depender de como que foi definido. Vamos pegar o seno. Um exemplo. Então, o primeiro limite que a gente calcula para o seno é no ponto zero. Então, qual é o limite de seno de x quando x tende a zero? Aqui eu vou usar a representação geométrica do seno que vocês estão acostumados, que é da onde vem a definição. A gente pega o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico tem raio 1. Então, o círculo trigonométrico que tem raio 1, como é que a gente faz? Né? Esse aqui é 1, 1, menos 1, menos 1. E a gente toma o ângulo medido a partir do semi-eixo horizontal positivo. Se a gente chamar de x e y, a partir do eixo x aqui. E aqui vai ser... Mas o x aqui para nós, por isso que eu não coloquei variáveis aqui, ele está representando este ângulo. Agora. Estou usando a variável x. Podemos ter usado a variável θ ou alfa, tanto faz. Mas como a gente trabalha muito com variável x, eu vou deixar assim. Então eu não vou pôr nome aqui, vocês podem pôr aqui o eixo A e o eixo B, tanto faz. O que interessa é a representação. O que é o seno? O seno, a gente toma esse triângulo retângulo aqui, e ele é basicamente o comprimento desse segmento. Certo? Então o que acontece quando eu faço o meu ângulo ir para zero? Que é isso aqui. Nesse meu desenho eu estou fazendo o ângulo ir para zero por cima, então seria um limite zero mais, limite lateral à direita, quando o x tende a zero. Então esse comprimento aqui, quando o ângulo for zero, esse ponto vem para cá, o ângulo é zero. E aí, quanto é o valor? Bom, o valor dessa projeção, que essa é a projeção, na verdade é a coordenada y, coordenada B desse ponto. Vamos chamar de A e B os eixos aqui, só para manter x aqui. Então a coordenada B aqui, esse valor aqui é o seno. Então quando o ângulo tende a zero, esse valor aqui que é positivo tende a zero. Pelo lado de baixo, se o ângulo for esse, e eu estiver fazendo, eu me aproximar de zero por baixo, aqui é um ângulo negativo, na verdade, né? Que é o ângulo zero. Quando eu me faço me aproximar novamente, o ângulo, o seno é essa
coordenada B, ele é um valor negativo, mas quando esse ângulo aqui se aproxima de zero por baixo, esse valor também tende a zero. E, portanto, pela definição, isso aqui é zero. Tá? Definição de seno usando o círculo trigonométrico. E aí a gente faz o seguinte. Eu quero calcular o limite quando x tende a A, ou a x... por x0, de seno de x. Então, aqui a ideia é usar, vai ser um exercício, então não vou fazer, a fórmula. Eu vou deixar para vocês que isso aqui é seno, lembrar que isso é seno de x, cosseno de h, mais seno de h, cosseno de x. E, na verdade, a ideia aqui vai ser a seguinte, nós vamos pôr aqui x0 mais h, que vai representar o ponto x0, mais o acréscimo, e o h pode ser positivo ou negativo, mas pequeno. A ideia é quando eu me aproximo de x de x0, é a mesma coisa que nessa expressão, fazer o h tender a zero. Então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que o limite, quando h tende a zero, de seno de x0 mais h. Essa expressão é a mesma que essa. Isso aqui vale, na verdade, para qualquer função f. Você trabalhar o x tender a x0 é a mesma coisa, quer dizer, o x aqui está se aproximando de x0. Eu pego a diferença e defino x menos x0 como sendo h e substituo na expressão. Essa passagem daqui para cá é fazer x menos x0 igual a h. E aí a gente usa aqui essa expressão e esta expressão. Onde daí o h está indo para zero, ele vai estar sendo representado aqui. Aliás, eu preciso também do valor do cosseno, né? O limite quando cosseno de h, quando h tende a zero. Então eu tenho que também calcular, para calcular o limite disso aqui, eu tenho que saber calcular os limites das funções aqui. Mas esse aqui é um número. O que está variando é esse. Esse aqui vai para zero e, na verdade, esse aqui vai para 1. Portanto, essa expressão vai para seno de x0. O exercício é vocês... No livro ele comenta o seno de x e o cosseno de x só no ponto zero, que é usando a definição trigonométrica, do círculo trigonométrico, e daí usa essas expressões e também a do cosseno para calcular em qualquer ponto. Então, em geral, para as funções trigonométricas, devido a essas fórmulas desse tipo, você precisa saber calcular num ponto. Sabendo calcular num ponto, se calcula em qualquer outro ponto. E basicamente o que a gente faz é calcular no zero, esse limite. Então esse aqui, isso aqui mostra é que a função é contínua no zero. Seno de zero é zero. E essa transformação aqui, usando a fórmula da soma, mostra que ela, na verdade, é contínua em qualquer ponto. Aí isso faz para o cosseno também, aí a tangente é seno sobre cosseno, cotangente é cosseno sobre seno, e assim por diante, aí junta com as regras e a gente obtém isso aqui. Isso aqui é um exercício do livro, vou deixar para vocês trabalharem isso na aula de exercício. Tá? Mas a ideia já está aqui, basta mostrar que para qualquer função isso aqui é equivalente a isso. Esse aqui é o caso inicial. Usando o caso inicial aqui, eu só preciso saber o limite do cosseno de h e do seno de h quando h vai para zero. Eu resolvo esse limite. E a transformação daqui para cá é fazer a diferença entre x e x0 ser o h. É o acréscimo, pode ser positivo ou negativo, dependendo se x está à direita ou à esquerda do ponto. Se a gente pensar no eixo x, eu tenho x0, e aqui eu estou, na verdade, quando eu pego um ponto aqui x, esse acréscimo aqui, essa diferença é o meu h. Se é positivo, o x está do lado direito. Então essa diferença aqui é o h. Se o x estiver do lado direito, do x0,
o h é positivo. Se tiver à esquerda, o h é negativo. Então, na verdade, o limite é h indo para zero dos dois lados. É o limite completo. Tá? A exponencial eu vou deixar um pouquinho mais para frente. A gente vai calcular o limite da exponencial e do logaritmo. Eu faço um comentário mais para frente. Mas a ideia é que são funções definidas a partir da continuidade dos números reais, na verdade. Quando a gente define a exponencial, vamos lembrar, 2 elevado a x. É 2 ao quadrado, eu sei calcular, 2 elevado a meio, eu sei calcular, etc. E depois a gente passa para os números irracionais, então a gente calcula para os números racionais usando exponenciação tradicional. Quando eu vou para o número irracional, eu faço por aproximação e por processo de limite, na verdade. A definição da função exponencial e depois da sua inversa usa a definição de limite e basicamente diz para você que você preserva o limite. O valor da função é dado pelo próprio limite. Então, num certo sentido, ela é construída para ser contínua. Eu vou voltar a falar de exponencial e logaritmo, mas preliminarmente nós vamos aceitar aqui que a exponencial e o logaritmo são contínuos. Tá? Teorema do valor intermediário. Esse teorema ele basicamente te diz de uma forma um pouco diferente, aliás, o livro abrevia por TVI, então se vocês virem isso aqui, não é um canal de televisão, é o teorema do valor intermediário, certo? O que esse teorema vai dizer para a gente de uma forma um pouco mais organizada é que a função não dá saltos. Então ele basicamente diz o seguinte, ó, se eu tiver um intervalo, agora vai ser um intervalo, eu vou tomar um intervalo fechado. Onde a função é contínua. E atenção, aqui entra uma coisa importante, é que nas extremidades, eu não sei se a função é definida fora do intervalo, e para esse teorema, do jeito que eu vou escrever, não interessa. Só interessa de A até B, incluindo A e B. Então, do lado de cá eu vou olhar o limite à direita e do lado de cá o limite à esquerda, para continuidade. Então, é isso que eu vou dizer, f é contínua nesse intervalo. Se ela for contínua numa região maior, e esse é um intervalo fechado dentro dessa região maior, ok. Se uma função é contínua num conjunto, ela é contínua em qualquer subconjunto, pela própria definição. Porque você está restringindo, ela já era contínua em todos os pontos, ela continua contínua nesses pontos. Então, quando eu falar que é contínua no intervalo fechado, isso é uma coisa que a gente vai usar de vez em quando, do ponto de vista de limite, no A, eu tenho assim, só eu vou fazer uma pequena observação aqui, assim. Se x0 é igual a A, eu tomo o limite quando x tende a A por baixo de f de x e peço que isso seja o f de A. Se for na outra extremidade, x0 igual a B, eu peço que o limite quando x tende a B, desculpe, aqui é por cima, aqui é por baixo, onde eu posso calcular, onde eu estou pedindo. Esse aqui eu quero que seja o f de B. E nos outros pontos eu uso o limite completo, ou seja, se x0 pertence ao intervalo aberto a B, eu peço que o limite porque aqui, qualquer ponto interno ao intervalo, que não é nenhuma das extremidades, eu posso testar pela direita e pela esquerda. Eu sempre vou ter um espaço para testar. Na extremidade esquerda, eu só posso fazer o limite por cima. E na extremidade da direita, eu só posso fazer o limite por baixo. Então, isso aqui é dizer que a função é contínua. A gente muitas vezes só fala no limite, mas toda vez que eu tiver uma função definida no intervalo fechado, seja de um lado ou do outro, dos dois, na extremidade, a continuidade só vê o limite do lado que interessa. Tá? Porque eu não estou
eu não sei o que acontece fora e não estou preocupado. A minha continuidade aqui é nesse intervalo. Então, o teorema é o seguinte. Então, F assume ou atinge todos os valores entre f de B e f de A, ou seja, f de A e f de B. Ou seja, eu tenho o valor de f em A, tenho o valor de f em B, pode ser um maior do que o outro, tanto faz a ordem, mas todos os valores no intervalo entre f de A e f de B vão ser assumidos, vão ser atingidos. Ou seja, para todo ponto aqui, ou seja, vamos escrever isso de outra forma, para todo y0 pertencente a entre, eu vou escrever entre porque eu não sei qual que é menor, a função pode decrescer, crescer, então entre f de A e f de B, entre existe um x0, pelo menos um, no intervalo AB, tal que y0 é exatamente o f de x0. Então, esse quer dizer que a função assume todos aqueles valores possíveis entre A e B, f de A e f de B. Essa versão desse fato aqui, isso aqui é a mesma coisa que isso, na verdade. Mas essa aqui me dá uma informação muito interessante. Ele é o que a gente diz, ele garante a existência de um objeto. Que em matemática, muitas vezes, é muito importante, antes de você fazer a conta, ver se existe aquele objeto. E vocês vão ver, quando a gente trabalhar com máximo e mínimo, que às vezes a função não tem máximo, ou não tem mínimo. E um dos problemas que pode ocorrer é exatamente quando a função é descontínua, você tem um salto, e o salto era exatamente onde ia acontecer o máximo e o mínimo, e a função deixa de assumir aquele valor. Eu já vou dar um exemplo. Mas aqui a parte mais importante, por enquanto, é essa ideia que a continuidade, a função. Então vamos fazer um desenho para vocês verem por que isso está relacionado com a questão do salto. Se tiver salto, isso aí não vai dar certo. Vamos lá. Atenção. A função está definida em todos os pontos. O problema aqui não é que a função não está definida em algum ponto lá. Ela está definida, tem valores em todos esses pontos. Então, se a gente fizer um gráfico, um exemplo assim, ó, o que essa história diz é o seguinte. Que ela vai garantir para a gente é assim. Aqui é o intervalo AB. E aqui é o intervalo determinado por f de A e f de B. Observe que nesse meu desenho, nesse exemplo, f de A é menor do que f de B, mas nada impediria que essa função fosse ao contrário, fosse assim, e aí o f de... Por isso que eu não escrevi o intervalo FA e FB, porque eu não sei a ordem exatamente aqui. E não é muito importante. Mas o que é importante é o seguinte. Se a gente ler o que está escrito ali é... Bom, obviamente esse ponto vai aqui e esse ponto vai aqui. Mas esse teorema me diz que esse ponto aqui tem um valor aqui que está aqui. Ou seja, eu consigo achar, dado esse y0 aqui em qualquer ponto aqui dentro, vai ter um ponto aqui dentro. E de fato você vai cobrir também aqui todos os pontos, com pontos daqui. Agora, precisa tomar cuidado que o teorema não diz, ele só diz que existe um, mas não diz que é único. Se vocês acharam que o 1 aqui queria dizer que era apenas 1, então a gente pode tirar esse 1 daqui, simplesmente existe o x0. Por quê? Porque se eu pegar esse valor aqui para y0, eu vou ter um aqui, vou ter um aqui, vou ter um aqui. Tem 3 possíveis soluções. E observe que isso aí aquela segunda frase é exatamente a pergunta assim.
quais são os valores para que valores de x essa equação tem solução. Essa segunda versão aqui disso aqui me diz que essa equação sempre tem solução. Então, o TVI garante que essa equação sempre tem solução se y0 está entre f de A e f de B. Então, você está dizendo, na verdade, que se calcular o limite numa ponta e o limite na outra ponta, tudo também é contínuo. Não, ele não diz isso. Ele pede isso. Quem que perguntou? Não, isso aqui é a hipótese do teorema. F é contínuo em AB. Essa é uma condição. Ela não tem nada a ver com a conclusão. A conclusão é esta. Então se isso ou isso, é a mesma coisa. Isso aqui é hipótese. A tese do teorema é esse. A tese do teorema é exatamente dizer que essa equação sempre tem pelo menos uma solução. Se vocês olharem essa figura, pode acontecer de que um ponto fora ainda cai aqui dentro. Mas isso aí o teorema não pode garantir sempre. É porque a função oscilou. Porque a função poderia sair daqui e ir direto até lá. E aí só teria um valor e só os valores entre f de A e f de B que teriam solução. Então a única coisa que o teorema garante, sem estudar mais a função, é que entre esses valores eu consigo achar uma solução. Da mesma forma, tem valores, se esse é o gráfico, claro que tem valores fora aqui que também tem solução, só que a solução pode cair fora do intervalo AB. Para garantir que ela cai dentro do intervalo AB, eu tenho que ficar aqui. Tenho que pegar pontos entre f de A e f de B. E para esses aqui eu garanto que tem pelo menos uma solução, mas pode ter muitas. Para cada valor de x0, essa equação tem solução. Então, o teorema do valor intermediário, ele é um teorema relacionado com continuidade, mas ele tem uma aplicação extremamente útil, que é localizar equações, raízes, soluções de equações. Onde está a solução dessa equação? Então, eu vou fazer um exemplo. Uma aplicação imediata é exatamente localizar soluções de equações. E pode ser aplicado tanto para polinômio quanto para outros tipos de funções. Então, o teorema ele vai dizer o seguinte. Observando isso aqui, então se eu tenho uma equação que eu consigo escrever numa forma desse tipo, uma função igual a um valor, e muitas vezes a gente simplesmente joga todos os termos para a esquerda e isso fica igual a zero. E a gente está falando das raízes daquela função. Então, se, por exemplo, o caso mais geral, eu vou escrever nessa forma assim, é f de x igual a zero. Na verdade, eu sempre posso pegar uma expressão e se eu tenho uma expressão desse tipo, eu jogo o y0 para cá e a minha função passa a ser f de x menos y0 igual a zero. Então, toda a equação pode ser colocada, que vem de uma função, pode ser colocada nessa forma. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um polinômio do terceiro grau. Eu tenho esse polinômio. Então, para cada número... Bom, primeira observação. Esse polinômio, onde ele é contínuo? Qualquer número real. Então, a primeira observação é que eu vou poder pegar qualquer intervalo aqui para fazer minha conta. Que isso aqui é contínuo como função em qualquer ponto. Ou seja, no domínio todo
Então, esse meu intervalo do teorema, eu posso escolher qualquer coisa. Então a gente começa assim. Eu quero resolver esse polinômio, certo? Eu quero achar as raízes, que é exatamente aquela equação que está ali em cima. Escrever isso aqui e achar raízes. Vejam que eu poderia pôr qualquer número aqui, p de x igual a 1, p de x igual a 2. Então, aí eu estaria calculando onde o polinômio assume o valor 1, o valor 2, ou menos 1, ou 10, etc. Mas eu vou procurar as raízes desse polinômio. Nós sabemos, assim, vocês talvez tenham ouvido falar, que polinômio de grau 3 sempre tem uma raiz real. Pode ter uma, duas ou três. Vamos ver o que acontece aqui, vamos tentar descobrir essa história aqui, como é que acontece. Vamos ver se a gente consegue descobrir mais coisa do que só uma das raízes. Vamos ver se a gente localiza todas as raízes. Primeira coisa que a gente faz é calcular esse polinômio nos números inteiros. Menos 2, menos 3, 1, 0, 1, 2, 3, etc. Então a gente faz uma tabelinha aqui para ver se ele muda de sinal. Então vamos pegar assim desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E vamos calcular o valor desse polinômio. Aqui vai ser o x e aqui o p de x. Então, p de menos 3 dá menos 3 ao cubo, que é 27. Menos 27, né? Menos 2 vezes 9. Está com uma cara enorme que vai dar negativo. Menos 3. Menos 3. Nem preciso calcular, esse número é negativo. Só vou pôr o sinal. Só vou pôr o sinal. Menos 2. Menos 8. Menos 2 vezes 4. Menos 8. Menos 2. E menos 3. Também é negativo. Então, neste intervalo, os valores são só negativos. Aparentemente, daqui para cá, ela continua negativa. A função é negativa. Não trocou de sinal. Na hora que ela passar de negativa para positiva, o que diz a continuidade? O que diz o teorema? Ela passou de um valor negativo para um positivo. O que deve acontecer? Entre esses dois números aqui, tem que passar pelo zero. Porque entre o valor qualquer valor negativo e qualquer valor positivo, o zero está no meio. Então vamos continuar. Menos 1. Menos 1. Menos 2. Menos 1, menos 3. Negativo. 0. Negativo. Esse é fácil. 0, 0, 0, 0, menos 3. 1. 1. Menos 2. Mais 1. Menos 3. No valor 1 ainda dá negativo, porque dá 5. Dá 2 menos 5. Negativo. 2. 8. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Mais 2 ainda é negativo. E 3? 3 dá 27. Menos 3 vezes 2 dá 18. Aqui nós vamos ter que fazer a conta. Mais 3 e menos 3. Esse cancela com esse, dá positivo. Então aqui deu positivo. Então, se a gente olha essa tabela, função negativa, 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 positiva. Bom, o que a gente pode concluir dessa tabela? O que vocês acham? Entre 2 e 3 tem uma raiz. O que mais que a gente pode concluir? Será que a gente pode concluir mais alguma coisa só olhando essa tabela? Olha, há uma indicação aqui, porque os números aqui, se a gente olhar, eles são negativos e relativamente bastante negativos, e vão aumentando de valor. Então, aparentemente, a função está crescendo aqui. Ela é negativa, mas ela está crescendo. Então, aparentemente, nós estamos numa situação desse tipo, só que não assim. Talvez a gente esteja numa situação, ela faz assim, né? Ela vem negativa, vem aqui, ela cruza aqui entre o 2 e o 3. A escala aqui só para... Bom, polinômio do grau 3 pode fazer uma coisa assim.
Mas eu estou suspeitando que esse polinômio do grau 3 não vai fazer isso. Porque a partir do 3 aqui, a não ser que aqui entre o 2 e o 3 ela faça um zigue-zague. Tá, acho que não, os coeficientes são meio grandes. A gente depois vai aprender a fazer isso direitinho, mas está me parecendo que depois que passa do 3, se a gente olha como é que é o polinômio, se você puser 4 aqui, esse cara aqui vai ficando cada vez maior, 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Então esses termos aqui, esse aqui domina. Ele vai ficando cada vez maior. Então a função, na verdade essa função me parece que ela é o tempo todo crescente, o que pode acontecer. Você pode ter um polinômio de grau 3 que a função, em nenhum momento ela fica horizontal, ela é sempre estritamente crescente. Nós vamos aprender isso na próxima aula. Nós vamos ter que aprender a derivar. Porque a derivada vai te dizer se existe algum ponto. Quando a gente derivar o polinômio de grau 3, a derivada nós já aprendemos, é a inclinação da reta tangente. Para esse gráfico aqui ficar horizontal em algum ponto, na verdade é a inclinação da reta tangente ficar zero, que é a derivada. Então, na hora que a gente aprender a calcular as inclinações das retas tangentes ao gráfico desse polinômio, a gente vai saber se tem algum ponto que é zero ou não. A minha suspeita é que não tem. Essa função tem sempre inclinação positiva, ela é estritamente crescente. Então, na hora que ela cruza o zero aqui, não tem mais chance de voltar. Tá? Ou seja, esse é um polinômio de grau 3 que só tem uma raiz real. Guardem esse polinômio, quando a gente tiver a derivada, vocês vão ditar para mim esse polinômio e nós vamos calcular explicitamente se essa função, onde ela cresce, onde ela decresce, e a minha suspeita é que ela não decresce, não chega nem a ficar horizontal, ela sempre é estritamente crescente. Ela só vai ter uma raiz real. Ou seja, ela faz isso e continua. Aqui ela tende a fazer assim, depois ela vai tender a fazer assim, mas ela não vai ter aqui no meio, ela não vai voltar. Ela não vai voltar a cruzar para depois. Ela não é desse tipo, ela só tem um ponto assim de inflexão, que a boca fica para baixo e depois fica para cima, mas esse ponto ainda é crescente. Ele não é como o que está acontecendo aqui. Aqui a inflexão, a boca passa de virada para baixo para virada para cima num ponto que a função está decrescendo. Então ela tem esse comportamento. Um polinômio de grau 3 pode ser desse tipo. Um exemplo típico, por exemplo, é pegar x menos 1 vezes x mais 1 vezes x mais 2. Tem 3 raízes reais e ele vai ter que fazer uma coisa assim. Mas nós podemos continuar a trabalhar um pouco com esse cara aqui. Porque entre 2 e 3 é uma margem de erro muito grande. Qualquer número entre 2 e 3 serve aqui. Então a gente pode continuar essa conta. Em vez de parar aqui, na verdade o que a gente faz a gente apaga, né? Para não precisar fazer outro quadro. E agora eu sei o valor em 2, eu sei o valor em 3. Aqui é negativo e aqui é positivo. Isso que eu sei. Então eu posso começar a fazer assim. Eu ponho 2,1. 2,2, 2,3, 2,4 e assim por diante. Até 2,9. E aí nós vamos refinar. Aí vai aparecer, eu não vou fazer a conta, exercício. Pega a calculadora, calcula o valor desse polinômio aqui, 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 aqui. Em algum lugar muda de sinal. Pode ser que dê certo e caia exatamente na raiz. Eu tenho minhas dúvidas. Um polinômio desse tipo tem uma cara que a raiz vai ser um número irracional. Então não vai dar um número bonito desse tipo. Mas poderia dar. Então, você substitui esses valores lá, faz a conta, em algum lugar, isso aqui fica negativo, em algum lugar, troca de sinal. E aí passa a ser sempre positivo, que eu acho que vai acontecer isso. Então, agora, em vez de você saber onde está a raiz, que está entre 2 e 3, ou seja, tem uma imprecisão muito grande, você já vai ter uma ideia da raiz com uma diferença de 1/10. Uma vez que você localizou ela entre esses dois pontos, se divide de novo em 10. Então você vai ter a precisão da raiz com 1/100. E repetindo esse processo 3, 4, 5 vezes, cada vez que você dividir o teu intervalo em 10 partes, você... Agora, tem uma técnica mais rápida, porque aqui eu tenho que dividir em 10 partes e calcular 10 números. Então, o melhor talvez seja pôr 2,5.
Por quê? Porque daí eu já sei se está desse lado ou desse lado. Se der positivo, está desse lado. Se der negativo, está desse. Então eu calculo 2,5. Aí eu calculo, deu aqui, calculo na metade desse intervalo. Deu aqui, calculo na metade. Aí você converge mais rapidamente. Porque aqui eu tenho que calcular 10 valores, 9 na verdade, para localizar. Na hora que eu calculo 1, eu já localizo de um dos lados. Então você vai chegar na precisão de décimo e de centésimo mais rápido dividindo de 2 em 2 o intervalo do que dividindo de 10 e calculando em todos eles. Podem testar isso, vocês vão ver que é isso que vai acontecer.